Queridos amigos, boa noite. Consultar para melhor decidir. Uma visão Bahá'í sobre o entendimento desse assunto tão importante e necessário a todos nós. A consulta, ela é uma das maiores dádivas de Deus ao homem. É uma arte, uma chave que pode desvendar os mistérios da vida e abrir a porta das respostas para os mais intrincados assuntos, desde assuntos íntimos e de relação pessoal até os de maiores significado universal. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, se faz necessário fazer uma contextualização sobre o tema. Iremos estar falando sobre consulta de um modo geral. Como usar essa ferramenta em nossas vidas para a tomada de decisão. A principal ferramenta para a consulta é a comunicação. Para que consigamos fazer uma boa consulta, se faz necessário primarmos por nossa comunicação. Sem clareza de pensamento e sem uma boa expressão, a consulta ficará comprometida. Muitas vezes somos infelizes em nossas colocações e, ao invés de ajudar, acabamos piorando as coisas. Toda essa exposição, ela foi inspirada em uma publicação Bahá'í, A Lâmpada que Guia, da editora Bahá'í, de 1988. Consulta. Afinal de contas, o que vem ser a consulta? Por definição, consulta é o ato ou efeito de pedir a opinião de alguém mais experiente ou de um especialista sobre um assunto em uma determinada área. Dentre muitos tipos de consulta, trataremos das que achamos mais relevantes no nosso dia a dia. Nós temos a consulta que mais a gente ouve falar nas nossas vidas, que é a consulta médica, não é verdade? Então, o que vem ser uma consulta médica? É um ato ou efeito de atender, dar conselhos, diagnósticos, opinião. Já a consulta institucional seriam as consultas religiosas, políticas, educacionais e etc. Consultas com o objetivo de fazer planos e estratégias para a posterior execução e para atingimento de objetivos no desenvolvimento de suas causas. Temos também a consulta individual. A consulta individual, ela se dá sobre as nossas vidas de um modo geral, para orientação e resolução de problemas, dificuldades ou até mesmo orientação de vida. Temos também a consulta familiar, entre pais, irmãos, cônjuges e parentes de um modo geral, e principalmente para tratar de conflitos familiares, sempre com o objetivo de manter a unidade na família. Temos também a consulta coletiva, sobre atividade de classe, sindicatos, associações de bairros e etc. Devemos usar para auxiliar nas tomadas de decisão para o bem comum da coletividade. Como podemos observar, o quanto é importante a consulta para o desenvolvimento de todas as áreas de nossas vidas. O princípio da consulta é um dos elementos mais fundamentais do edifício divino, mesmo em nossos afazeres habituais, quando consultamos, conseguimos atingir melhores resultados. Como devemos nos comportar em uma consulta? Devemos orar e elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele inspiração e sabedoria para expor as nossas ideias e sugestões que venham a contribuir na tomada de decisão do que está sendo exposto. Assim disse o grande ser: o céu da sabedoria divina é iluminado com duas luminárias, a da consulta e a da compaixão. A consulta é a lâmpada da guia que indica o caminho e confere compreensão. Nenhum conforto e bem-estar pode ser atingido, exceto através da consulta. A consulta, ela confere maior compreensão e transforma a dúvida em certeza. É uma luz brilhante que indica o caminho e a guia. A maturidade da dádiva da compreensão é manifestada através da consulta. O homem, ele é um ser social.
E por pertencermos pelo menos a um seio familiar, se faz necessário para o bem de todos que vivamos em harmonia. E ela só se dará através da obediência às decisões tomadas em consulta. De outro modo, se cada pessoa agir independentemente de acordo com seu próprio juízo, seguindo seus próprios desejos, acabará prejudicando esse ambiente onde estiver inserido, quer seja em família ou qualquer outra forma de instituição. Nós somos seres interdependentes. A consulta, ela deve ter como objetivo a investigação da verdade. Uma das coisas mais difíceis de se praticar em uma consulta é quando um ou mais membros estão certos em um determinado assunto. E mesmo expondo ao grupo, esse não concorda e toma a decisão errada. Nesse caso, devemos nos conformar com o objetivo de manter a unidade, pois só com ela a verdade se revelará no futuro, nos dando a oportunidade de rever e corrigir a decisão. Às vezes a gente fica triste porque um ou dois membros conseguiu enxergar a solução daquele problema e está ali querendo mostrar, sugerindo, mas às vezes o grupo não está preparado. As pessoas que estão esperando por essa consulta, as pessoas que estão aguardando por esse caminho, por qual caminho trilhar, naquele momento não é enxergado. E se essa pessoa que vê isso, ou uma ou duas, mas o restante não vê, a gente fica triste, a pessoa que está enxergando fica triste. No entanto, se ela não souber se comportar, e se ela não te der isso como não como sendo o caminho verdadeiro, mas como uma contribuição para a resolução do problema. Se ela não fizer isso e ela se conformar naquele momento e manter a unidade das pessoas, isso poderá se complicar, o caminho poderá demorar muito mais para ser enxergado essa solução. Então, nessa hora, a gente mantém a unidade com o objetivo de que, então, com a unidade sendo preservada, esse tempo para se achar, para retomar o caminho, vai ser mais curto. Requisitos para fazer parte de uma consulta. A pureza de motivo e espírito radiante a gente deve ter. Porque quando a gente vai consultar com alguma coisa, quando algum amigo, quando algum familiar, quando algum parente, ou até mesmo na empresa a gente trabalha, onde quer ambiente social que a gente esteja, e a gente for chamado a fazer parte ou a contribuir para que se chegue a uma conclusão de alguma coisa que precisa ser resolvida, a gente tem que ter essa pureza de espírito, porque e essa sinceridade em realmente estar fazendo, dando as nossas sugestões com verdadeiro espírito de contribuição. Pois o desprendimento de tudo, a gente deve, naquele momento, se desprender e realmente, o único desprendimento que a gente não pode ter é de se desprender de Deus. Mas devemos ter humildade, paciência, submissão entre seus amados. E se nos esforçarmos para adquirir essas qualidades, com certeza seremos exitosos e a vitória nos será dada do reino invisível de Deus. Devemos consultar sobre todos os assuntos, sendo de maior ou menor importância, para que possamos nos tornar cientes daquilo que é bom. A consulta que nos permite investigar assuntos desconhecidos. Muitas vezes, pensamos que é mais fácil achar a solução dos problemas sozinho. Poderemos achar que é menos trabalhoso tomar decisões desta forma, o que é um tremendo engano. Vez que os pontos de vista de diversos indivíduos são certamente preferíveis ao de uma única pessoa. O contraditório, por mais que nos pareça absurdo, se faz necessário para que a luz da certeza seja vitoriosa. Assim, a consulta é aceitável na presença do Todo-Poderoso e foi ordenada aos crentes para que possam deliberar desde questões comuns e pessoais até assuntos de natureza universal. Se não, vejamos alguns exemplos. Quando temos um projeto a concretizar e consultamos com alguns dos nossos irmãos e amigos, certamente receberemos uma opinião a respeito, o que será investigado e exposto a nossos olhos, e a verdade será desvendada. Em uma vila, bairro ou associação, ou se as pessoas consultassem os problemas coletivos que estão enfrentando,
a solução adequada com certeza seria revelada. Uma outra profissão, na indústria, no comércio, etc. Deveremos ter muito cuidado para que, quando as divergências ocorram, não chegue ao ponto de causar conflito. Se uma consulta sair do controle e chegar a esse ponto, devemos manter a calma e suspender imediatamente. E se acharmos conveniente, marcar para um outro momento. As ideias não irão fluir para que se ache a melhor solução do que está sendo consultado. Ao expressarmos uma opinião, não devemos apresentá-la como certa e correta, mas sim como uma contribuição para o consenso de opinião. Às vezes a ideia nos parece genial, né? Existe uma fábula, que é a fábula do rato e do gato, né? Então, diz que os ratos, né, se reuniram, né, porque estavam com muito medo do gato e não queriam ser comidos pelo gato. E aí eles se reuniram, né, para consultar como fazer para poder não ser comido pelo gato. E aí cada um dava uma ideia, e de repente um ratinho lá deu uma ideia brilhante. Ah, já sei o que vamos fazer. Colocar um sininho no pescoço do gato. E aí a ratazana toda aplaudiu, todo mundo achou a ideia fantástica. Aí, de repente, um outro rato perguntou: essa ideia realmente é fabulosa, mas quem vai colocar o sino no pescoço do gato? Aí houve um silêncio geral e ninguém se pronunciou. Quer dizer, às vezes a gente até pode ter uma ideia genial, e na verdade a gente não olhou todos os ângulos daquela ideia, né? E aí vem uma outra pessoa e de repente derruba toda aquela ideia, toda aquela sugestão que parecia que ia realmente resolver, e aí não resolve. Isso é muito interessante, né? Isso aí vem só nos dizer o valor das pessoas contribuírem na consulta para a resolução de um problema. A consulta é tão fantástica que, às vezes, a pessoa fala algo que funciona como uma centelha e que, ao ser produzida, desperta em algum dos participantes a ideia que poderá vir a ser a solução do problema. Vou exemplificar. Você está numa reunião. Às vezes, nós temos pessoas que têm conhecimento maior do assunto e outras pessoas que talvez não têm conhecimento quase que nenhum. E o que que acontece? De repente, essa pessoa que pouco conhecimento tem, ela pode dar uma sugestão que pode até vir a não ser a solução ou a ideia boa, mas aquilo que ela falou, ela pode funcionar como uma centelha que vai despertar na outra pessoa que tem maior conhecimento, vai desencadear nessa pessoa a ideia ou a sugestão que poderá vir a solucionar o problema para resolver o que está sendo exposto, o que está sendo consultado. Então, é um erro gravíssimo que devemos evitar, que ao participar de uma consulta, devemos ter consciência do nosso papel. Devemos saber que fomos chamados para falar sinceramente o que pensamos de forma respeitosa, porém sem receio de desagradar com a nossa opinião. Quando a gente estiver participando de uma consulta sobre algum determinado assunto, às vezes a gente fica com medo de falar aquilo que a gente pensa. E a gente deve entender, o nosso papel ali não é achar a verdade, e sim contribuir sinceramente com aquilo que a gente pensa. Então, a gente não deve ter medo de falar aquilo que a gente pensa, de maneira respeitosa. Né? Algumas citações barrais para a nossa reflexão. Acautelai-vos para que não ofendais a nenhum coração. Acautelai-vos, para que não magoeis a nenhuma alma. Acautelai-vos, para que pessoa alguma trateie de um modo pouco bondoso. Uma língua bondosa é o imã dos corações dos homens, é o pão do espírito, veste as palavras com significado, é a fonte da luz da sabedoria e da compreensão. Essa é uma citação de Bahá'u'lláh. Meu muito obrigado. Eu acho que o Bob levantou a mão. Não sei se você está nos vendo, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, o Jansen, é muito bom te ver, te rever, meu amigo. É, você falou, citou que ninguém deve imaginar que ele está com a razão, porque faz parte do princípio Bahá'í de livre pesquisa da verdade, onde cada um sabe que ele pode estar com razão ou pode não estar com razão.
Agora, o primeiro exemplo que você deu, provavelmente muitas pessoas não vão entender corretamente. Você deu o exemplo da consulta médica, que em português coincidem a palavra consulta Bahá'í, consulta médica. Eu, pessoalmente, concordo com isso. Eu acho que a melhor medicina é a medicina funcional, onde realmente existe uma consulta no sentido Bahá'í, onde se procura sanar o organismo e não apenas o órgão, e o, são vários especialistas e o próprio paciente que consultam para procurar a verdade. Mas provavelmente a maioria das pessoas não vai pensar assim. Vai pensar que quem sabe é o médico e quem não sabe tem que ficar ouvindo e obedecendo é o paciente. A mesma coisa se aplica na sala de aula. É o princípio da igualdade de aluno e professor. Claro, com todo respeito um pelo outro, mas o, nada impede que em um determinado momento o aluno saiba e o professor não saiba. Não é por se chamar de professor que ele tem que saber e o aluno é um eterno ignorante. Então, eu acho que é o princípio da consulta Bahá'í, que é justamente o reconhecimento da igualdade e da livre pesquisa da verdade, que depende da harmonia da ciência e da religião, que é um método científico e um método de embasamento nas evidências, inclusive as evidências dos versos das Escrituras. Obrigado, Bob. Max, acho que você tinha levantado a mão depois. Eu estava me lembrando na minha época de estudante, fazendo o segundo grau num colégio bem grande, conceituado em Blumenau, nós tínhamos uma atividade que se chamava academia, onde os alunos preparavam um tema e aí tinha um auditório, tal, todos da sala iam para lá e dois membros que preparavam esse tema iam tinha dois púlpitos no palco, né, e cada um num deles e se preparavam para o que chamavam de debate. E isso eu creio que muitas pessoas dentro do mundo acadêmico são incentivadas ou eram incentivadas a ter esse tipo de tratativa, né, de como chegar ao resultado ou a uma decisão sobre um assunto baseado num debate, onde cada um tenta argumentar melhor do que o outro e derrubar muitas vezes a tese do outro para poder fazer prevalecer o seu ponto de vista, né? Talvez a doutora Leila até possa falar um pouco se isso ainda é verdade dentro do mundo acadêmico, mas na minha época se fazia muito isso. E a gente vê isso muito forte no mundo da política, né? Onde não se busca a verdade nem o melhor caminho, né? Se busca através do debate um derrubar os argumentos do outro e quem fala melhor e tem melhores argumentos acaba vencendo o debate e às vezes uma decisão é tomada em função disso e num caminho totalmente errado, né? Então é um contraste fortíssimo, né, com a consulta, com os princípios barrais envolvidos na consulta. Então é algo para quem vem numa formação, né, desse tipo, aceitar a consulta como os ensinamentos barrais dizem que deve ser é bem difícil, porque a gente aprende nesse desenvolvimento do debate, né, a ter pontos de vista, né, o que é uma coisa terrível, né, que o ponto é o lugar onde a coisa acaba. A gente deveria ter sempre uma vírgula de vista, né, que aí sempre algo pode ser acrescentado no que a gente está falando. E a gente normalmente não dá a opinião da gente, a gente empresta.
empresta opinião, e aí falam para lá, tal, e a gente pega ela de volta e bota de novo na mesa e tal. E quando a gente dá a opinião, ou seja, dentro do espírito Bahá'í, essa opinião pode ser trabalhada, pode ser jogada fora, pode ser melhorada, e todos estão buscando o melhor e buscando atingir o melhor conhecimento, a verdade de determinado assunto. Então, eu queria só levantar esse ponto de ver como é difícil, mesmo para nós barrais, já barrais sauros, né? Como é Mas, difícil Saulos, encarar a consulta dentro desse espírito, mas a gente está em processo de aprendizagem eterno, né? E isso é ótimo. Obrigado. obrigado, Max. Gostei da palavra Bahá'í Sauros, né? Eu vou incorporar essa palavra no meu dicionário, Max. Você tem razão, realmente mas é um dos problemas, não só com relação a esse tema que está sendo abordado hoje à noite, mas com relação a tantos outros temas, inclusive na abordagem dos assuntos materiais, de riqueza. A abordagem Bahá'í é brutalmente diferente da abordagem do resto do planeta, né, do resto da humanidade. Temos uma visão aí que é diametralmente oposta. E às vezes é difícil reconciliar as duas coisas e as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade para se habituar, porque a consulta Bahá'í implica também numa certa parte da renúncia do ego, né? Você tem que sacrificar um pouco do ego para participar efetivamente de uma consulta dentro do espírito Bahá'í. Isso requer uma certa prática, eu acho. O tema realmente é muito pertinente. E para nós que estamos imigrando há poucos dias para cá, imagino o tanto de consultoria que a gente precisou fazer para chegarmos até aqui. E hoje acho que está muito latente aqui para nós. E aí eu queria só compartilhar com vocês que existe uma importância muito grande quando você decide a quem consultar, né? A gente teve uma experiência agora recente. Imagina que você chega num país que você já conheceu só como turista, você precisa alugar um imóvel, né? Nós saímos do Brasil com uma consultoria, né? E aí, quando chegamos aqui, essa consultoria, nós não gostamos muito, achamos que ela vinha os consultores vinham com muitas limitações, e eu enfatizava mais o lado negativo do que o lado positivo, né, do nosso perfil. E aí a gente, nossa, será que são eles os melhores consultores para a gente no momento? Aí a gente teve que decidir mudar de consultor, né? Então nós fomos para outra consultoria e que já foi totalmente diferente, já enfatizou os pontos positivos do nosso perfil, e hoje nós recebemos a chave do nosso apartamento, né? Que foi alugado em poucos dias, é um apartamento muito bom, perto da praia, e foi do jeito que a gente queria. Então a gente viu a importância de você ter o discernimento durante o processo, né? E você colocar Deus acima de tudo. Senhor, Deus, está aqui, temos que tomar essa decisão, está aqui a nossa situação hoje, você pedir a iluminação de Deus para que a gente tivesse sabedoria, saber que precisava mudar de consultor e depois no próximo consultor decidir pelo melhor. Então a gente vê a importância de você saber decidir quem é que você vai consultar e se for para mudar durante o processo, também decidir a mudança e assim as coisas vão acontecendo. Esse é o nosso exemplo. Eu faria somente um adendo aqui do que a Daniela falou. Eu acho que no mundo onde a gente tem muita informação, hoje a gente é bombardeado de muita informação, ou seja, o que você tem para consultar, existe aí uma imensidão, né? Você hoje tem o Google, você hoje tem inteligência artificial, que você hoje já conversa com o computador, ele te dá uma resposta. Então, saber quem consultar certamente é algo importantíssimo para se decidir, né? Sobretudo as decisões mais importantes que a gente toma na vida. E tem uma outra coisa, ainda assim também, a tudo que se busca, eu acho que o equilíbrio ele deve permear todo o nosso meio, porque quando a gente tem o senso de equilíbrio,
senhor Max, eu acho que, se eu não me engano, aí tocou no assunto político, né? E o que a gente vê são extremos, né? Não se vê um equilíbrio, muitas das vezes, nessas discussões, né? Tanto um para lá, tanto um para cá, não existe ali um consenso, um equilíbrio para se tentar chegar a uma vertente mais viável, né? Sempre existe essa polarização, né? Não existe, então, ou seja, hoje a gente vive um dissenso diante da falta de equilíbrio das opiniões obviamente que isso é consultado, né? E é exposto para nós também, para consumirmos como consulta, que se não tivermos esse filtro e esse equilíbrio para poder ponderar o que caminho seguir, qual a melhor decisão a ser tomada de fato, é algo que deve ser levado em consideração. Mas muito bom, parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês nesse momento. Obrigada. Obrigado, nós é que agradecemos. É A isso aí. consulta é uma das coisas que eu, logo na minha vida, eu percebi o quanto era importante a gente consultar. Durante muitos anos da minha vida, eu acreditava que a gente nascia, quando criança, sendo um ser dependente, e crescia e que a gente ia adquirindo maior conhecimento, a gente se tornava independente. E agora era o grau máximo. Durante muitos anos eu pensei e acreditei ser dessa forma. Quando depois eu descobri que o grau máximo não é o da independência, e sim o da interdependência. Quando a gente acredita, que a gente descobre que nós não podemos ser independentes, porque nós somos seres todos dependentes uns dos outros. É. E só com essa interdependência é que a gente consegue trilhar, acertar nas nossas decisões. Geraldo, você levantou o dedo aí, eu acho, né? Eu queria parabenizar o Janson mais uma vez e falar o seguinte: hoje em dia tem muita empresa que toda semana faz reunião e, como diz, nunca chegam num denominador comum. Eu acho que o que está faltando justamente é essa falta, esse desprendimento. Acho que estava faltando passar para eles essa forma de consulta Bahá'í para eles, né? Porque isso aí. não é uma coisa difícil, às vezes os problemas não são coisas de outro mundo. Simplesmente o que falta é a pessoa tentar eliminar o seu ego e pensar somente na empresa, né? Se todo mundo fizer isso, resolve rapidinho, né? Os problemas. E às vezes também, tem muitas vezes que às vezes tem reunião e às vezes a solução é achada em duplicata ou triplicata. Como diz, dois ou três resultados semelhantes. Então, às vezes por exemplo, tem resultado, por exemplo, tem solução que às vezes ela é boa, mas não para agora. Às vezes ela vai ser boa daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Então, por isso que às vezes, melhor às vezes fazer outra reunião para pegar esses 3 resultados ou 2 resultados e fazer uma reeleição. Eu queria trazer um pouquinho o tema, né, para a necessidade, quando a gente tem a necessidade de compartilhar decisões, principalmente com a nossa esposa, com a nossa companheira, com o nosso companheiro, e onde a gente precisa consultar uns aos outros, né, para que a gente consiga alinhar principalmente o nosso objetivo final. E eu queria trazer um pouquinho desse tom para essa discussão, que muitas das vezes a gente vê, né, a falta de desalinhamento faz com que muitas das vezes a gente tome decisões que um não concorde com o outro pelo simples fato de não ter acontecido a consulta, ou de você não ter ali, pelo menos, a vontade de ter consultado com o teu cônjuge ou algo do tipo, né? Então, eu queria trazer a importância, né, que quando a gente toma uma decisão, por exemplo, a minha irmã tomou a decisão de morar na Espanha, eu tenho certeza que ela consultou o Anthony e vice-versa, né? Aí, às vezes, a falta dessa consulta entre os companheiros faz com que casais ou relacionamentos não tenham, né, não seja um relacionamento saudável, simplesmente porque eu tenho a minha vontade, eu quero impor a minha vontade e aí eu não consulto
a minha esposa ou Perfeito. vice-versa, né? Então, acho que é um ponto importante também para ser discutido. Bem lembrado, Daniel. Ponto interessante esse, hein? Olha só. Uma decisão tomada em consulta, né? Essa decisão pode até dar errado, pode até não dar certo. Mas pelo menos o casal consultou, né? E ninguém pode culpar o outro, porque os dois consultaram e tomaram a decisão juntos. Quer dizer, ninguém pode É culpar, né? mesmo. Se não dá certo, pô, a gente consultou, tomamos a decisão juntos. Tá vendo? Isso também evita muitos problemas depois. Ponto interessante, legal. Se falou de relacionamento conjugal, né? Mas uma coisa para que o relacionamento conjugal sempre seja bom e feliz, o homem deve cultivar duas coisas: beleza e paciência. Ou seja, quando ele dá uma opinião, se a mulher aceitar, beleza. Se não aceitar, paciência, né? Por aí, É por mesmo. aí, por aí, por aí. É isso aí, o espírito de sacrifício, sacrificar. Isso que quem era o senhor Habib Tahezadeh, né? O saudoso, querido senhor Habib Tahezadeh, que esteve conosco aí há muitos anos. Acho que uma vez ele falou que o segredo do casamento, o que que é? Sacrifício. É. Ele sintetizou aí que o segredo do casamento, de um casamento feliz, é sacrifício. Bom, a gente que era jovem não entendia na época, né? Mas depois de casados, entendemos muito bem o que ele queria dizer. E Legal. eu nunca tive problemas. Sempre a última palavra foi a minha. Sim, senhora. Sim, querida. Por acaso aqui também, viu, Jason? Por acaso aqui também. Aprendemos a sabedoria. Eu lembro a primeira assembleia que eu estava com 21 anos, não, eu nunca vou esquecer assim, que tinha uma amiga na comunidade que foi uma artista e ela escreveu uma carta para a Assembleia dizendo ela fez uma decisão de sair da fé porque ela adorava a fé, mas não tinha tempo para pintar bastante. Então, ela decidiu que realmente não foi o que, esse foi o que ela precisa fazer. Não só a Assembleia, oh, não podemos, não, não queremos isso. Então, o consulta chegou nesse ponto que vamos escrever para Mark Tobin, que foi uma artista muito famosa na época Bahá'í, que morava na Suíça. E talvez ele pode consultar com ela para esse mesmo tipo de problema. Então, nós chamamos ela, por favor, vamos encontrar o endereço dele e você pode escrever para ele. E ela fez isso. Ele respondeu maravilhosamente que ele tinha esse mesmo problema quando ele era jovem também. E ele aprendeu a dizer não quando não tinha tempo. E os outros barrais entenderam. E ela continuou de fazer uma correspondência com ela por alguns meses. Ele foi muito bom com ela e ela decidiu de ficar na fé. E ficou toda a vida dela. Às vezes eu ouvi alguma coisa dela, ela estava pintando e fazendo coisas maravilhosas e ela estava feliz. E eu acho interessante, foi um resultado de uma consulta tão criativa e todos nós podemos aprender isso também. Quando temos coisas, precisa ser não. Os outros vão entender. Ok? Muito interessante, Muito né? bem. No final, você falou isso. Tem barrais muito conhecidos que são também grandes e talentosos pintores. E a gente pode citar dois exemplos. Um deles é o senhor Rupert Dunbar, que foi membro da Casa Universal de Justiça durante muitos anos. Ele é um pintor assíduo. Ele pinta muito. E, obviamente, desde que se aposentou da Casa Universal, ele tem pintado assim, intensivamente, né? E outro que a gente lembra também é o Don Rogers, que foi membro do Centro Internacional de Ensino, também era um pintor, ele adorava pintar, pintava muito também,
também um pintor de grande talento aí. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Realmente, é muito interessante. Bob, você queria falar Sim, alguma coisa? sim. A questão da, de, de um degrau de opiniões de um lado para o outro. Porque Abdu'l-Bahá diz que se uma pessoa tiver uma qualidade boa e 10 qualidades ruins, a gente deve amá-lo pela qualidade boa. Não existe uma pessoa com 100% de qualidades ruins, nem de 100% de qualidades boas. E nem uma pessoa 100% certa, nem uma pessoa 100% errada. Eu acho que esse é um dos motivos que a gente não participa da política partidária, especialmente a política bipartidária. Porque hoje o que a gente vê parece o livro 1984 de Orwell, que é a verdadeira Big Brother, né? O Grande Irmão. Não tem nada a ver com o seriado da Globo. Ah, então, para essa distopia, não precisava de dois adjetivos opostos. Um só era o suficiente. Por exemplo, não precisa de frio e quente. Só precisa de frio e não frio. É o oposto de frio. Não precisa de humor nenhum. Então, ou você é frio, ou você não é frio. Então, parece que a ideia que as pessoas têm é ou você é do meu partido político, e aí você é bom. Ou você é do outro partido político, e aí você é mau. E não existe o meio termo. Nós, pelo contrário, com a livre pesquisa da verdade, nós encontramos pontos positivos e negativos em todas as opiniões. E nós não caímos na falácia de ad hominem, com a livre pesquisa da verdade. Eu acho que esse assunto estava na pauta alguns minutos atrás e é muito importante para todos nós. É um princípio de moderação. E todos nós podemos estar certo em parte e errado em parte. Também é importante consultar com a pessoa certa, né? Porque se você consulta com a pessoa errada, também não vai dar muito certo, não, né? Vocês passaram por essa experiência aí, tiveram que mudar aí de consultor e aí no final deu certo, mas consultar com a pessoa É. correta. É isso aí. Nick, Oi. agora só para enfatizar como é importante as duas coisas, né? Deus em primeiro lugar, porque a gente poderia, tem tantas pessoas aqui fazendo as mesmas consultas, e a gente viu assim o agir de Deus tão grande. A assessora chegou a dizer para a gente assim, Daniele, quando você for contar essa experiência, diga que Deus agiu, porque não é comum. Vocês foram tratados como espanhóis. Quando a gente age com inteligência, né, sabedoria, você resolve consultar, faz a sua parte, e aí Deus vem e age da melhor forma, mostrando o caminho, nos Legal. dando discernimento espiritual das coisas, e aí as coisas Legal. acontecem.